Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês que nos escutam nas melhores plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Music e outras várias, que nos vê pelo canal do YouTube Direito de Prosa. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 3, esse episódio que ocorre após o Carnaval. Sim, eu sei que muitos de vocês sentiram a nossa falta durante o Carnaval, mas alguns, vocês saberão quem, alguns farrearam muito, outros, como eu, descansaram, aproveitaram para dormir, mas a gente decidiu, pós-Carnaval, é exatamente pós-quarta-feira de cinzas, que a gente define uma pauta, e aí muitas pessoas perguntaram como é que vocês definem. A gente tem uma curadoria de notícias e vai discutindo, só que o Brasil não é para amadores, pessoal. Ao mesmo tempo que a gente define uma notícia, o Brasil já está trazendo outras e atropelando os assuntos. Mas muitos de vocês indicaram, nós vamos falar disso, indicaram temas, continuem nos indicando, seja no Instagram do Direito de Prosa, @Direito de Prosa, seja no próprio comentário do YouTube, ouvindo a gente, levando as crianças à escola, conversando, divulgue a gente para a esposa, para namorado, para o filho, para os amigos, compartilhe a gente. Você que é solteiro, escute a gente, porque nas noites, aposto que lá o amiguinho, a amiguinha vai ouvir e falar assim, esse cara é interessante, essa mulher é interessante. Ouvindo a gente aqui, você pega as ideias e fala lá, chaveque na noite que você vai conseguir. Beleza, pessoal, sem mais delongas, eu vou me apresentar. Meu nome é Guilherme Rezende e eu apresento eles. Pós-Carnaval, os menudos jurídicos de Minas Gerais, os professores jurídicos de Lamba Aeróbica, rufem os tambores. Para eles, Diego Castro e Hélio Cimini. Como vão? Bom dia, pessoal. Bom dia, Gui. Bom dia, Elinho. Eu acho legal que o Guilherme conseguiu pegar o nosso podcast nesse momento e transformar num Tinder jurídico. Você... Ô, Hélio, agora a gente vai ter que fazer a dança do amor, sei lá o que a gente vai ter que fazer, porque o Guilherme fez uma promessa difícil de cumprir. Você que tá solteiro, talvez você seja só mal acabado e não tenha ninguém não tem muito o que fazer, entendeu? Ouvir a gente não vai ajudar muito. Um mal acabado, ouvir 3 mal acabados, não vai ajudar muita coisa. Porque nesse caso, negativo com negativo não vai dar. Vai dar positivo. Mal acabado com mal acabado, que não sabe dar conselho amoroso, meu nome é tchau. Não cria falsa expectativa não, Guilherme. Isso é ato ilícito por abuso de direito. Agora, satisfação falar com vocês de novo. 3º episódio. E tem notícias legais, tem temas legais pra gente bater papo e vamos deixar fluir. Eu quero ouvir o Elinho agora um pouquinho também. Vamos que vamos. Eu que começo hoje? Você que manda. Cumprimenta o povo, rapaz. Me ajuda aí, ô índio pataxó. Congratulações pela Aurora. Passar bem. Gente, eu não vim preparado para começar, não pode fazer as notícias aqui. Eu começo aqui. Pessoal, hoje não, né? Durante o último mês, os últimos 2 meses, e eu começo agora o nosso bate-papo, o tema que eu quero tratar é a responsabilidade, e isso é um tema jurídico e que influencia na vida particular das pessoas. A responsabilidade da atuação na esfera familiar. Eu quero falar de direito de família hoje. E eu vou usar um tema que está em voga na mídia para trazer esse tema. E quando eu falo de responsabilidade na atuação familiar, eu me refiro tanto aos patronos, tanto a nós advogados, quanto às partes envolvidas em um processo de família. Eu vou trazer logo de início os casos que eu vou usar como base, não vou ponderar caso concreto, eu vou usar notícias que estão saindo para falar sobre esse tema mais amplo. Eu quero falar do caso Ana Hickman. A gente tem percebido que nos últimos meses, aí eu já não vou saber fazer um marco temporal muito bem feito, houve uma questão de uma possível agressão, houve o divórcio, é notoriamente conhecido isso. Me parece que a Ana Hickman talvez já tenha envolvimento, já tenha seguido a vida com um antigo colega de trabalho dela. E o Alexandre Correia, que é o ex-marido,
ele tem feito um assédio judicial muito grande. Então existem ações de divórcio, existem ações cíveis tramitando em relação às empresas que eles mantinham juntos, e agora tem pipocado semanalmente ações judiciais do ex-marido contra Ana Hickman, alegando sobre alienação parental, sobre diversas outras circunstâncias, e inclusive dando entrevistas muito infelizes na mídia, falando que ela já o traía há muito tempo, dizendo que o atual namorado, a gente não sabe, ninguém sabe se é namorado, estaria causando problemas psicológicos ao filho deles. E por que eu estou contextualizando? E nem é muito importante, nem é crucial nesse momento, que vocês busquem as notícias. O que eu quero destacar para a gente conversar é que é um assunto importantíssimo e que dificilmente existe um contexto para um papo tão olho a olho quanto esse, que é o seguinte: me preocupa ver a atuação desse caso, o desdobrar desse caso na mídia, porque tem uma família envolvida. O fim de um casamento é sempre um momento muito duro para todo mundo. E esse momento ele tem que ser tratado da forma mais responsável possível. Hélio e Guilherme, principalmente por nós, advogados. Nós somos o freio dos nossos clientes. É a gente que tem a responsabilidade, muitas vezes, de controlar o ímpeto da ferida sentimental que o nosso cliente carrega no peito. E o que eu estou vendo, nesse caso da Ana Hickman, é absolutamente tudo que me enoja. Tudo que não pode ser o direito de família. Repito, não estou entrando no mérito de quem está certo, quem está errado, se fez, não fez, se traiu, não traiu, se está certo ou não está. A minha questão é o assédio processual, as constantes ações judiciais sendo demandadas em razão de motivos familiares. E o problema não é nem a utilização do direito de ação. São as entrevistas, a exposição da vida, o vazamento de informações, o envolvimento do nome de uma criança. Um processo de família, ele tem que ser... Guilherme e eu tenho certeza que constantemente vocês recebem no escritório de vocês, marido, mulher, que passaram por momentos difíceis e quando vão ao escritório estão num momento de raiva. Estão com raiva, estão com ódio, estão querendo ajuizar, estão querendo prejudicar. Então me preocupa e eu quero chamar a atenção para esse ponto, que é a responsabilidade na atuação na esfera do direito de família, tanto da parte do advogado, de não ajuizar demandas aventureiras, de não realizar assédio processual, quanto das partes, de não ficarem expondo a vida privada em redes sociais, porque isso tudo, se envolvesse apenas a Ana Hickman e o Alexandre, que é o ex-marido dela, um abraço, problema. O problema é que tem uma criança envolvida. E é uma criança que provavelmente vai carregar as marcas desse assédio, dessa situação, pela vida inteira. Então, eu queria saber um pouquinho, ouvir de vocês, quais técnicas, o que vocês fazem no escritório quando chega alguém com muita raiva, o que vocês fazem para tentar amenizar os impactos de um processo de família na vida do seu cliente. Posso começar pelo Elinho. O Diego, esse caso, na hora que você tocou em relação a esse caso da Ana Hickman, não sei se o Guilherme vai concordar comigo, ele traz dois lados interessantes. O direito ele trabalha com dois mecanismos. Ele trabalha com o mecanismo de gestão daquilo que deveria ser. Na medida que a gente se marginaliza em qualquer aspecto, ele aciona o seu mecanismo de sanção. Aí vem as reprimendas. E não só o direito, mas a que estamos falando do direito. Enfim, sendo mais diretamente, o caso da Ana Hickman, para mim, envolve, para além do direito de família, que podemos conversar sobre ele, envolve duas vertentes também do direito. Me parece que Ana Hickman e o marido, eles tinham uma empresa, não tinha? Que está também constando, ela está sendo acusada também de dar um golpe empresarial no marido. E a questão da alienação parental, pois que o filho agora fez um processo contra a mãe, alguma coisa nesse sentido. Com relação à empresa, existe... a gente tem que sair fora da caixinha um pouco, tem que inovar um pouco, e o direito nos permite isso. E nos permite muito. Com relação à questão da empresa, existe uma possibilidade de prever esses conflitos. O professor Nelson Rosenwald, ele escreve um livro, todo ele, sobre a prevenção do ilícito em empresas. Ele tem um capítulo dedicado à prevenção do ilícito em empresas que envolvem relacionamentos familiares. Existem as formas de tutela judiciais que tentariam prever
a tutela do ilícito, a tutela da prevenção do ilícito. Pois bem, com relação, Diego, ao direito de família, como que a gente trata lá no escritório? Nós já pegamos casos especialmente dramáticos e espinhosos. E eu tenho um receio muito grande, muito cuidado com o que eu vou falar aqui, com a questão da alienação parental. Porque a gente coloca a lei da alienação parental numa questão muito momentânea, muito imediatista, como se fosse o apanágio para resolver todos os problemas. Mas se você perceber, sendo homem ou sendo mulher, a lei da acusação da alienação parental, no mais das vezes, pois que assim é uma estatística, o filho menor fica com uma mulher, no mais das vezes. Por favor, entendam isso. No mais das vezes. E a lei da alienação parental ela serve, vocês já pararam para imaginar que ela pode servir também para ser uma amarra contra a mulher? Você chegou onde eu queria chegar, continua que eu estou adorando. Uma amarra contra a mulher. Porque os tribunais têm uma ideia pré-concebida que aquela pessoa, coincidentemente pode ser mulher, que está com o filho menor, vai utilizar de falsas acusações judiciais para querer algum benefício espúrio, claro, se for falsas acusações, no processo principal. Então, utiliza-se de um mecanismo de proteção, deontologicamente, ou seja, que deveria ser de proteção, e o tribunal já chega, quando fala acusação de alienação parental, já chega feita pela mulher, já chega, mais às vezes, já chega com aquela ideia preconcebida que pode ter uma falsa acusação. Aí nasce um preconceito reverso, cara, contra a pessoa que pode verdadeiramente ou não estar sendo vítima de alienação parental. Então, ao tratar isso, como que nós podemos, eu acredito, como nós podemos trazer, na medida do possível, o judiciário não, os advogados, vamos falar daquilo que nos cabe, os advogados tinham que tentar resolver, canalizar as atenções para o processo, o problema, não vou falar processo não, Guilherme, o problema principal, Diego, porque na medida que a alienação parental for posterior a um processo principal, eu, se fosse um juiz, eu acionaria uma medida de cuidado. O professor José Augusto sempre fala, cuidado com as alienações parentais, porque as verdadeiras alienações parentais, elas ocorrem, inclusive, no curso do casamento, e elas não são utilizadas para depois que existe um processo de divórcio. E existe no Brasil um estereótipo de vítima. A gente não pode dizer que toda vítima é boa e nem todo algoz é de todo ruim. Então, o que eu faria no escritório? E fazemos no escritório, Guilherme. E eu vou te falar com escritório, cada um tem um perfil, né? Mas no momento que a gente trata o processo principal com maior acuidade, com maior atenção, a gente desguarnece ou deixa de alimentar as questões que são menos importantes. Quando eu falo são menos importantes, é na hipótese de uma falsa acusação. São essas condições. Dom Guissa, agora é com você. Cara, vocês são muito bons, hein? Vocês são muito bons para falar. Mas eu li a respeito desse caso por alto, sim, da Ana Hickman. O Diego trouxe para alimentar um conceito de alienação parental. Esse lado do Hélio de usar como uma amarra é interessante. Mas eu falo também o seguinte, tem determinados, e aí, na maioria, eu vou fazer a mesma ressalva do Hélio. Na maioria das vezes, quem fica longe e vai fazer a visita é o pai. E aí, nessas visitas, o pai é tudo de bom. Se algum dia vocês vierem aqui em casa, nunca bebam água nessas questões pequenas, só bebam na jarra, tá? Não, tranquilo. Porque aqui em casa, Guilherme, desculpa, cada um tem um. O meu é roxo. Não, isso aí não é roxo, não.
Aqui. É, Eu sei. De alumínio, né? Uhum. Tá bom. Mas, enfim, tirando as bobeiras, o que eu quero dizer? O pai é tudo de bom, né? Da bala, da pizza, e assim, a criança vai para casa, tem uma rotina, tem uma disciplina com a mãe, e chega e a gente vê ela fazendo algumas comparações. Com o pai é tudo de bom, ganha presente, com a mãe eu tenho disciplina, eu tenho um regramento, e por aí vai. A alienação parental, muita gente chega no escritório e já denomina tudo alienação parental. Tudo está fazendo alienação parental comigo. A gente vê muito isso, a pessoa vê nas redes sociais ou vê em alguma notícia e acha que já é alienação parental. Eu gostei desse caso do Diego porque traz exemplos claros de alienação parental, como fazer denúncias falsas contra o outro. Sabe? Esse uso de crime, que aí é crime mesmo, usando o Código Penal, crime contra a honra, de fazer uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, você usar isso para imputar falsamente um crime ou algo indecoroso a outro, isso é alienação parental. Você impedir, evitar essa convivência, isso é alienação parental. Agora, a postura e eu vejo isso muito no escritório, o judiciário ele não está impondo o pai ou a mãe a agir de determinada maneira. Olha, isso aí o judiciário não vai fazer. Ensinar o pai a ser pai, ensinar a mãe a ser mãe. O judiciário não vai pegar, você não pegou às 18 horas, pegou às 18h30. O pessoal, embora o judiciário tenha jurisdição, seja um terceiro para resolver um conflito entre dois, que deveria ser resolvido entre dois, o judiciário ele não vai resolver a sua vida, não vai fixar o que é um modelo de pai ideal, um modelo de mãe ideal. Então, eu vejo muito uma carência, hoje, pelo menos os exemplos que eu pego, uma carência, o pessoal tendo um modelo ideal de mãe, um modelo ideal de pai, e tentando que um terceiro, seja ele um judiciário, seja ele um conciliador, enfim, um terceiro qualquer, um mediador, para resolver algo que os dois têm que resolver. Mas aí entra o nosso papel também como jurista de tentar encontrar esse meio termo, o caminho aí do que achamos. Eu achei interessante também, o Hélio falou da empresa, e é verdade, uma empresa, muitos me perguntam, eu posso fazer uma empresa com meu cônjuge? E aí pode. Tem determinados regimes de bens que não é permitido, de comunhão universal. Universal. Surgiu um caso, cara, interessantíssimo uns dias atrás, mas pode continuar. Não, mas é isso, né? Pode ser formado uma empresa com cônjuge? Pode, exceto esses casos de comunhão universal, de separação absoluta, enfim, de bens, mas é possível essa situação, pode ser averbado, se tiver um pacto antinupcial, vai ser registrado, averbado na junta comercial, enfim, para valer para terceiros. Então, isso é interessante a gente ver esses casos. Tem um caso, Larissa Manoela também, acho que é Larissa Manoela, que ali é entre ascendente e descendente, né, com os pais e outros problemas, mas o caso da Ana Hickman é de uma empresa onde ali parece que houve fraude, um acusando o outro de fraude. Ô Diego, internamente, esse caso de alienação parental, se a gente for falar da lei de alienação parental, é relativamente recente. 2010 para cá, né? A gente pode falar assim, 14, vai fazer 14 anos. A gente tem posições no judiciário
uniforme sobre o que é alienação parental, mas isso tem que ser resolvido num caso concreto. Não dá para a gente levantar e colocar esse caso está havendo alienação parental. São figuras públicas ali da Ana Hickman. Eu confesso que eu não sei detalhes para falar se é alienação ou não, mas, abstratamente falando, essa situação de acusação, de imputar, infelizmente, vai atingir a criança e esses casos de divórcio, guarda, pensão, o princípio básico para isso é o interesse da criança. Então, o advogado, às vezes, pode ser consensual de ambas as partes, ou então cada um, ele tem que expor isso. Olha, será que isso é legal para o seu filho, para a sua filha? Já se colocou nesse ponto? Será que isso é interessante agir dessa maneira? Enfim, são coisas que devem ser pensadas no caso concreto ali. Pode falar, Diego, pode falar. Para complementar, eu fazendo uma conexão muito direta com esse caso, aproveitando o ensejo dele, a má utilização dos instrumentos fornecidos pela Justiça, ela é tamanha que já tramita no Congresso e foi inclusive aprovado pela Comissão de Direitos Humanos um projeto de lei, né, para revogar a lei da alienação parental. No meu humilde ponto de vista, houve um avanço. A lei da alienação parental é uma lei que, se bem utilizada, ela só traz benefícios. O judiciário, na verdade, o direito de família, o ordenamento jurídico, ele tem caminhado no sentido de buscar harmonia na relação entre pais e mães separados, divorciados. Estabelecendo como regra, por exemplo, a guarda compartilhada, que exige um constante diálogo, criando a lei da alienação parental. Só que esses instrumentos, criados para o bem, têm o seu uso desvirtuado, e hoje já se fala, inclusive, na revogação do projeto de lei. Na verdade, há um projeto de lei para revogar a lei da alienação parental. Infelizmente, está tramitando, a gente não sabe qual vai ser o resultado, mas isso certamente é efeito de uma má utilização desses instrumentos que, para a doutrina familiarista majoritária, são instrumentos bons, benéficos e voltados para o bem-estar da criança. Você ia falar? Ao fim e ao cabo, a lei da... E eu falo com conhecimento empírico. A alienação parental, ela nasceu para o bem. Mas ela mais suscitou conflito nas relações familiares do que resolveu o conflito nas relações familiares. O que me preocupa... Porque aquilo que ela protege, já tem outros diplomas, inclusive de ordem criminal. Exatamente. O que me preocupa é o seguinte... E no momento que ela não tem consequência criminal ainda, nasce a porteira abre. Posso fazer tudo, pois que tem quase uma não consequência. Quase não, porque inexiste uma consequência criminal. Porque se fosse crime, lá no processo penal, o juiz podia fazer, não pode no processo civil, mas podia fazer a produção antecipada de prova de ofício. Falou, para ir à frente disso aqui, me dá um resguardo. Não tinha, não segue. Está previsto um Código de Processo Penal. Mas como o processo civil, o juiz não pode fazer de ofício a produção antecipada de prova, que é a jurisdição voluntária, fica difícil. É isso mesmo que o Diego falou. Eu gostei. Diego, muito legal esse tema. É o que eu falei no início. É sair fora, pensar fora da caixa. Enfim. Eu acho que o que me preocupa muito, e aí eu trago para a nossa classe, que é a classe de advogado, quando o cliente chega no seu escritório, após algum trauma familiar, algum problema que aconteceu recente, ele vai estar com os nervos, com sentimentos aflorados, com orgulho ferido. E esse é o momento que a gente precisa ter calma, esperar a poeira baixar, dominar a bola, colocar no chão e falar, vamos conversar amanhã, vamos conversar daqui uns 2 dias, explicar as consequências sociais e familiares de eventuais condutas impensadas. O que a gente não pode é comprar a pilha do cliente. O que a gente não pode é levar para o judiciário a pilha do cliente, porque eu vejo a função do advogado nesses processos de falência da relação familiar como um pacificador, como alguém para tornar aquele momento tão difícil o menos impactante possível, protegendo os direitos patrimoniais de ambos. Agora, quando o advogado entra na pilha do cliente e se deixa levar, até mesmo com algum tipo, com o intuito de ganhar honorários, isso me preocupa muito, porque os efeitos dessa atuação desarrazoada, eles podem ser danosos não só para os
cônjuges divorciandos, mas principalmente para as crianças. Acho que eu me dou por satisfeito. É um tema que daria para a gente fazer um curso sobre, palestra, e fica até a ideia para a gente promover algo nesse sentido. Deixo com os meus queridos amigos agora. Ô, pessoal, eu queria falar algo igualmente tenso e eu gosto de treta, né? Eu gosto de uma tretinha. E recentemente, o pessoal vai poder ver isso no YouTube, vai poder checar em jornais, saiu no Globo, na Folha de São Paulo. Eu queria falar sobre vacina, liberdade, política. Eu gostaria de envolver esse trem todo, envolver tudo, porque tudo está relacionado, inclusive o direito. O que saiu recentemente? A notícia factual, momento factual, o nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e o Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina, eles fizeram um vídeo, agora na volta às aulas, ali o governador Romeu Zema, e aí eu quero falar que eu vou expor a situação envolvendo vacinação, envolvendo o conceito de liberdade, etc., que os dois expuseram. Eles falaram, junto com alguns prefeitos de Santa Catarina, o Romeu Zema falou junto com alguns senadores por Minas Gerais, e eles disseram o seguinte: olha, não iremos, e decretando isso, decretos municipais e decretos estaduais, não iremos obrigar para fazer uma matrícula ou uma rematrícula, não iremos obrigar a vacinação. A criança e o adolescente, eles terão liberdade de escolha. Bem, vamos lá. Eu achei muito temerário, porque nós vivemos um momento hoje, pós-pandemia, de uma possível pandemia de dengue. Os números comparados com 2023, nós superamos, é um novo recorde, o dobro, principalmente no estado de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, a própria cidade do Rio de Janeiro está em estado de calamidade pública, pela situação de dengue, uma situação que não é só natural, é uma situação artificial, porque eu ouvi alguns cientistas, pessoal, falando da mudança climática, do El Niño, porque maiores temperaturas, o El Niño provoca mais chuva, isso aumenta a incidência de dengue. O que acontece? E a dengue hoje, graças a Deus e graças aos cientistas, a dengue vai ter uma vacina. A gente tem a vacina do laboratório japonês Takeda, a Kedenga, aí só por causa de dicção, não é Kenga não, viu, Hélio? É Kedenga. É a vacina... Não, porque às vezes a dicção chega aí de não, forma... mas já que você tá... Eu ouvo bem, tá? Já que eu lembrei do Zema aí. Captei. A Kedenga chega ao Brasil, não vai ser possível uma imunidade da população. Kedenga. Bom pra gente dengoso, bom pra gente dengosa. Não, e vai pegar dengue para você ver. Mas aí, voltando ao raciocínio, essa vacina é insuficiente para a gente cobrir aqui. Tanto que foi escolhido ali de 10 a 14 anos pelo SUS, a vacinação em 2 doses. E aí vem alguns governadores a falar: não vou exigir, a criança vai escolher. Primeiro que criança, 10 a 14 anos, é absolutamente incapaz. Então, pelo código, a gente tem que saber diferenciar a aparência da essência. O que esses governadores quiseram falar com isso? Eu estou garantindo a liberdade, um direito fundamental. Isso soa bem aos ouvidos nossos. Soa bem. A gente tem liberdade de escolha.
E quem vai escolher não são as crianças absolutamente incapazes, esses pré-aborrecentes. Não vão escolher. Quem vai escolher e está soando bem aos ouvidos são os pais. Numa visão distorcida de liberdade, como se fosse meus filhos, minhas regras. Eu coloco como se fosse propriedade. Nem na propriedade há um absolutismo. A pessoa tem um lote ali, não sei se já pegaram o cliente, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, ela tem que obedecer uma legislação municipal, o plano diretor, ela tem que obedecer ao Código Civil, direito de vizinhança, direitos fundamentais de privacidade e intimidade alheia. Ela vive numa comunidade. E essas pessoas compram esse discurso de liberdade como se liberdade fosse libertinagem ou falta de disciplina. Então, a gente tem uma situação... Guilherme, mas é achismo seu. Não. A Constituição fala que é um dever do Estado garantir a saúde, um direito de todos. Se é direito de todos, é dever de todos também não atrapalhar a saúde geral. Então, se eu tenho um momento de uma gripe, Covid, dengue, embora dengue não pegue pelo ar, se eu tenho uma vacinação e eu preciso conviver em comunidade, numa escola, eu posso obrigar. É claro que não vai ser compulsor. O pessoal tem confundido a obrigatoriedade da vacinação com a vacinação forçada. Lá parece o Oswaldo Cruz, lá em 1905, revolta da vacina, o pessoal pegava o braço, vacinava à força. Não tem isso. Não tem essa compulsoriedade. Mas há a obrigatoriedade porque você não vive nas cavernas. O direito não é absoluto. E, aliás, envolvendo criança, tem o ECA. O ECA é de 1990. O ECA, lá no artigo 14, ele vai falar da obrigatoriedade da vacinação, desde que seja pelos órgãos como, por exemplo, a Anvisa, que teve uma atuação brilhante, inclusive, no momento pandêmico, não cedendo a algumas forças políticas, mas atuando com técnicos científicos. Enfim, eu faço esse detalhe porque o pessoal tem dito que vão obrigar o seu filho, vão decidir sobre o seu filho. Não. A Constituição fala, olha, por motivo de convicção filosófica, por motivo de convicção política, crença, você tem liberdade de crença. Você não vai cumprir essa obrigação a todos, no direito a gente chama de obrigação erga omnes, você não vai querer cumprir essa obrigação geral a todos, e aí quando eu falo a todos, não tem discriminação de branco, preto, de mulher e homem, de identidade de gênero, não há isso, é uma obrigação a todos imposta. Você não quer cumprir, vai cumprir uma prestação alternativa. A gente vê muito isso em Enem, vestibular, a pessoa é judia, tem um Shabá, ou muçulmana, ou tem determinadas correntes evangélicas, protestantes, que também não podem, fica em jejum, fica afastado de sexta para sábado, não pode fazer prova. Ok, a gente respeita isso, mas tem que cumprir uma prestação alternativa. Não cumpriu a prestação alternativa, aí você vai ter uma sanção, porque você não tem um direito absoluto. Então, a determinação de matrícula, a obrigatoriedade de vacinação para matrícula e rematrícula é uma obrigação geral para proteger a todos, a crianças de outras comunidades, a outros pais, porque isso envolve. E por isso, por que essa notícia, além de ser atual, além de ser necessária por conta da dengue, surgiu uma DPF 1123, recente, que foi até liminarmente decidida pelo Cristiano Zanin, um ministro recente do Supremo, uma DPF porque envolve um decreto municipal. Porque um decreto municipal não poderia ir ao Supremo através das ações que o pessoal conhece mais, uma ação direta de inconstitucionalidade, enfim, não dá para ir diretamente. Então, envolve uma ADPF, uma violação a um preceito fundamental.
Então, chegou no Supremo uma norma municipal, estadual também tem, mas uma norma municipal chegou ao Supremo e o ministro Cristiano Zanin, ainda não foi a plenário, não foi decidido isso, mas o número é esse, 1123, ele decidiu, olha, baseado num precedente do Supremo, do momento pandêmico, você pode obrigar, sim, você, ente federado, pode obrigar a vacinação desde que haja comprovação científica, haja autorização de órgãos, como autarquias como a Anvisa, desde que haja isso, pode ser obrigado sim. Por quê? Porque isso não é uma interferência na liberdade individual, isso é uma proteção coletiva. Você não está colocando o medicamento sem embasamento científico. Você também, olha, se você não quiser levar o seu filho para vacinação, há determinadas sanções. Você não mora sozinho, você não vive sozinho. Então, pessoal, eu trouxe essa notícia porque eu achei muito grave a gente usar determinados discursos políticos. Eu estou falando especificamente desse. Tá? Eu sei que tem outros prefeitos, diversos partidos, enfim, mas esse eu achei particularmente grave por trazer uma confusão entre liberdade, conceito envolvendo liberdade, e sem embasamento. Eu não falo sem embasamento científico, não, eu falo sem embasamento jurídico, como se a obrigatoriedade da vacinação não estivesse previsto no ordenamento jurídico que não foi criado agora. Parece que foi o governo atual, o governo anterior, enfim, o pessoal está tão polarizado que coloca a culpa num outro governo e esquece que o ordenamento jurídico ele é anterior. Ele já é histórico, ele envolve muito mais. O conceito de liberdade não é o conceito de libertinagem, não é o conceito de direito absoluto. E muito menos o seu filho é uma propriedade que você pode fazer o que quiser. Ai daquele pai, daquela mãe que cria o filho assim, né? Debaixo das asas, não cria o filho para o mundo, porque quem vai sofrer as consequências dele vai ser o mundo. Então, a DPF 1123 ainda está para ser julgado no plenário, mas, por enquanto, a decisão é essa. Obrigatoriedade da vacina, desde que seja autorizado por autarquias federais, igual a Anvisa, tem aprovação, e nós temos cabeças pensantes aqui para substituir a Qdenga, ou não substituir, mas complementar a Qdenga. Nós temos, vai surgir a vacina do Instituto Butantan, está em fase de teste, pode ser esse ano ou ano que vem, mas com dose única e não com 2 doses igual a da Qdenga do Hélio. Beleza, pessoal? Não sei o que vocês acham e ouviram isso. Pode começar, Elinho? Quer começar? Quero, porque eu vou ser rápido, igual gozada de galo. Gente, deixa eu falar com vocês. Guilherme, a gente não pode fazer dos direitos e garantias fundamentais palanque para as nossas convicções políticas. Porque os direitos e garantias fundamentais, vamos ser muito práticos, ele está lá, são normas de aplicabilidade imediata. Aplicabilidade imediata tem que ser perseguida por todos os poderes. Jabuticaba, um tantão de outra coisa, só acontece no Brasil, Diego. Onde já se viu um decreto pensar que pode suprimir a aplicação de uma lei. Isso eu estou falando do ponto de vista jurídico. Tudo bem. Agora, o Guilherme tocou num ponto extremamente interessante. As divergências políticas não podem ter efeito colateral na saúde, não. Cara, o Programa Nacional de Imunização é excepcional. Modelo mundial, né? Modelo mundial. Ele foi realizado no governo de um militar. E a gente, é o que você falou. E a gente condena. Levanta palanque, sem saber daquilo de bom, daquilo de ruim, das fragilidades de cada um. E o sujeito hoje condena a vacinação por conta de uma questão, de uma pauta de política, sem lembrar
ou pela incapacidade, ou pela conveniência de quem idealizou aquilo lá atrás, na hora que você falou da revolta da vacina. Nós estamos caminhando a passo largo para a extinção, Diego. Com toda a tecnologia. Não precisa de meteoro, não. Não precisa, não. Cara, nós estamos direto para lá. Você quer ver? Eu não estou tirando isso de qualquer lugar, não. Diego trouxe para nós aqui há uns dias atrás e me fez lembrar. Ontem eu estava lembrando disso e comentando de você, Diego, com o Geraldo Demetrio. Eu, doutor Zé Geraldo Demetrio, a gente está quase montando uma comunidade alternativa. Vamos para o mato, viver da pesca. Bora. Não, vamos caçar uma praia bacana, cara. Eu levo bem para me ajudar a vender coco. Ele fica o caso que o Guilherme está falando me fez lembrar Homo Deus, Diego. Na Idade Média, a gente tinha, cara. Na Idade Média, a humanidade inteira tinha medo de... E era assolada por fome, peste e guerra. Tô com isso tudo aqui, cara. Tô lendo esse livro agora. Evoluímos tanto, mas tanto, que a fome continua a matar, a peste chegou com força total e uma atrás da outra, e a guerra está batendo na nossa porta no mundo. Na medida que a gente pensa na desfrontalização do mundo. Mas, para além disso, porque é o sentido do caminhar para passo largo? Nós evoluímos tanto e criamos açúcar que mata pra caramba. Coca-Cola que mata pra caramba, diabetes que mata pra caramba. Maria Antonieta estava certíssima quando lá na França ela falou pro pobre brioche, se não tem pão, porque é o extrato social e econômico que tem, embora todas as tecnologias e os acessos tenham a menor segurança alimentar do mundo. Então, eu não tenho dúvida, não. Nós estamos lascados mesmo. Se continuarmos nessas pautas pontuais, sem uma visão nada estratificada do todo, não vai dar legal, não. Não, a nossa imunização é tão boa que a gente erradicou sarampo e o sarampo voltou agora em 2018, porque paramos de vacinar. A matriz... Paramos, não. Pessoal deixando de se vacinar para poliomielite. E o que é pior, a matriz de pesquisa no Brasil, ela parou na década de 90. Ela parou as vacinas agora de pandemia que retornamos. Mas a política pública de pesquisa e ciência no Brasil, ela parou na década de 90. Ela estagnou por falta de incentivo, porque onde faz as pesquisas? É da universidade pública. Quem pesquisa é a universidade pública. Por favor, gente. Aí, na medida que vai fazendo, independente de sigla, mas na medida que vai fazendo governo, sucessão de governo, faz-se propaganda pelas universidades públicas, mas em relação ao acesso, porque o ensino ele tem ensino, pesquisa e extensão. Há um inchaço no ensino, na formação, mas há um enxugamento naquela vertente, Diego, você, coordenador mais recente de nós aí, da pesquisa nas universidades públicas. E elas não se fazem só dos ensinos na sala de aula. Enfim, falei que ia ser rápido. Acabou. Sobre o tema, eu vou ampliar. Recente eu estava falando em sala de aula, sobre função social do contrato. E a pauta da liberdade é uma pauta que ela me preocupa. Porque nós somos livres, ponto, fato. E quando as pessoas buscam uma liberdade, por exemplo, fala-se muito de liberdade de expressão na internet, quem atua na internet... Busca-se, na verdade, não uma liberdade, mas busca-se o direito de ofender o próximo sem ser responsabilizado. A liberdade, quando extremamente ampla, na verdade, a nossa liberdade individual, quando absoluta, quando sem limitações, ela vai esbarrar nas liberdades individuais dos outros, ela vai esbarrar nos direitos subjetivos. Se eu exerço a minha liberdade fora dos padrões estabelecidos pela boa-fé, artigo 187 do Código Civil, eu estou cometendo ato ilícito por abuso de direito. Então a liberdade de expressão, quando não tem limites e não causa responsabilização, ela está violando direito. Assim como a liberdade dos pais acerca das pessoas dos filhos, assim como a liberdade contratual que encontra limites na autonomia privada, na função social do contrato, na boa-fé, nas normas do Código de Defesa do Consumidor. Toda atividade humana, toda sem exceção, ela é regulada. Você vai vender coxinha na esquina, você tem que estar de acordo com as normas da vigilância sanitária. E se a vigilância sanitária disser que você não pode vender coxinha porque o seu estabelecimento é sujo, você não vai ficar gritando, cadê minha liberdade de vender coxinha suja? Ô Diego,
Isso é sério, porque eu comi uma coxinha um dia e a pessoa não tinha o alvará sanitário, eu parei no sanitário durante uma semana. Então, assim, O Guilherme, você é basicamente. preciso O isso. Guilherme ele tem histórico, né? No início do Tem. programa, ele é um rei. Tem. Você gosta Tem. do trono que eu vou te contar, viu? Tem. Escolha- Ele é monarquista pra caramba. escolhas erradas na vida, tá? Eu faço escolhas erradas. Uma delas é gravar programa com a gente, pô. Ele é monarquista, Guilherme é monarquista pra caramba. É o nosso reizinho, Guilherme. Eu escolhi a coxinha errada, só isso. Então, o que me preocupa, e assim, às vezes eu me pego pensando o seguinte, eu nunca imaginei na minha vida que discussões políticas desaguariam em vacina. Isso é algo que para mim é absolutamente inacreditável. E o grande problema da internet é que ela leva a crer que você, sem saber nada, eu sem saber nada, ou qualquer tio ou tia sem saber nada, são doutores em assuntos extremamente sensíveis, extremamente técnicos. E isso, a partir do momento, eu começo a pensar, quantas doenças não teriam sido erradicadas se as pessoas outrora tivessem a mesma repulsa com vacina que tem hoje. Muitas doenças já erradicadas ainda existiriam, porque o bem da coletividade ele depende do exercício responsável da nossa liberdade. E perceba, não estou dizendo que a nossa liberdade tem que ser tolhida, mas as liberdades elas não podem ser confundidas com libertinagem e a liberdade individual ela tem que ser compatibilizada com o bem-estar da coletividade. Porque o Guilherme falou lá atrás, a gente não vive numa caverna. O ser humano ele é um ser eminentemente social. Caio Mário diz lá no volume 1 da sua instituição de direito civil que o direito é o princípio da pacificação social. Qualquer setor da sociedade que não haja incidência do direito, ele tende a causar o caos e não a pacificação. Por exemplo, a liberdade inerente à vacina. Se ali não houver uma regulamentação, vira caos. Liberdade demais inerente à expressão, se não houver uma mínima regulamentação, vira caos. A gente vê hoje o que acontece nas redes sociais, em que as pessoas acreditam ainda que podem ficar impunes por todas as ofensas, mentiras e etc. que disseminam. O quão frágil é a dignidade humana e a honra da pessoa quando posta diante de blogs que podem falar o que quiser e que não são obrigados a se retratar muitas das vezes. E você parou para pensar nisso? Guilherme Hélio. Isso é uma coisa absurda. A gente está cansado de ver blogs de fofoca destruindo vidas, destruindo as pessoas. Não, é interessante, Diego, porque eu no episódio anterior, o pessoal até me falou, esse seu tio Adolfo. Vou voltar no meu tio Adolfo. Meu tio Adolfo mandou um vídeo do Drauzio Varela falando que a vacina muda o seu DNA e vai causar câncer. E aí uma simples pesquisa no Google, pessoal, vejam as fake news, pesquisem isso. O Drauzio Varela, porque é isso que está acontecendo. Esse tema é tão extenso que a gente, deepfake, por exemplo, agora o Tribunal Superior Eleitoral se reuniu com a mineira Carmen Lúcia. Ela é mineira ou geraizeira? Da entrevista lá para o... Eu sou mineiro, eu acredito. Como é que é o nome dele? Aquele programa lá que a gente não pode fazer propaganda. Ela fez essa diferenciação. Mas aí... Papo com Bial, alguma coisa assim. Enfim, se o Bial quiser chamar a gente para conversar e falar, nós estamos disponíveis, viu, Bial? Não tem problema não. Mas esse tema, até o TSE definindo que aquele que usar, o candidato que usar, vai ser cassado. Já vai ser retirada a sua participação no momento eleitoral que vamos ver esse ano. Para terminar, Diego, aqui esse assunto, eu queria só fazer uma sugestão, esse tema é muito, muito sério, de dengue. Eu ouvi essa entrevista de alguns cientistas falando, pessoal, o movimento preventivo não é só do ente público, nós precisamos fazer a nossa parte, aquele que tem planta em casa, olhar se não tem água parada, colocar areia, não tem a caixa d'água coberta, e aquele que possui uma mansão com piscina, igual ao meu amigo Hélio, por exemplo, cuidar da piscina, cobrir a piscina, colocar cloro e etc. Tá, Hélio? Então, vamos ajudar aí nesse movimento preventivo.
Tá falado? Isso casa, viu? Não, eu já tô querendo, já tô me convidando pro churrasquinho aí, viu, pessoal? Não, você falou limpar a piscina, vamos por parte. Segue o jogo, Hélio. O que você tem para dizer aí, meu amigo? Pode dizer, Diego. O que tá pegando? Eu acho que a gente já pode ir pro seu tema já, cara. Eu tô adorando o programa de hoje. Olha, com a mesma agência de notícia, a BBC de Londres, que anunciou o fim da Segunda Guerra Mundial, a rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a coroação da rainha, a renúncia do rei, a abdicação do rei Jorge, do rei Eduardo, o assalto ao Banco do Brasil, a explosão da panela de pressão na Casa Lalada, em Apim, anunciou no dia 19 de fevereiro que o primeiro-ministro da Polônia, Andrzej Van e a sua esposa, Eugênie, cometeram eutanásia dupla. Hélio, repita o nome, por favor. Andrzej Van Eyck. Eugênio. Tá bom, tá bom o seu nome. Tá bom, então tá. Andrzej Van Eyck. Pois é. Ele e a esposa, ambos de 93 anos, solicitaram a eutanásia dupla para pôr fim, naqueles argumentos, a uma vida com dignidade. Eu já vou dizendo de plano, eu tenho reservas de ordem moral e religiosa com relação à eutanásia. E quando a gente fala reserva de ordem moral e religiosa, é aquilo, eu vou falar para vocês aquela questão do médico de Napoleão, Dominique Larry, que fala: o dever da ciência é conservar. Era um médico de guerra, criador das ambulâncias. E quando a gente pode criar alguns conceitos, Diego e Guilherme, estando em circunstâncias de conforto, mas talvez pessoas dentre a gente que fala na eutanásia, uma coisa é certa, a título de exemplo, todos nós tivemos em Ipatinga, há pouquíssimo tempo atrás, uma esperança, em caso supremo, Diego, que o professor, amigo, religioso Rodrigo Abreu, embora a circunstância em que ele encontrava, nenhum de nós perdíamos a esperança de que o Rodrigo pudesse reverter. Assim como eu estou fazendo uma coisa indutiva, do bem particular para o geral, assim como o Diego, mais do que a gente, tem esperança ainda, e tem muita gente que tem, do Schumacher, assim como outras pessoas que saíram do coma, porque a ciência é uma terra onde que poucas pessoas pisam, saíram do coma profundo depois de 19 anos. É lógico que nós temos casuísmos, mas aquilo que eu não domino, eu não posso, por simplicidade, eu não posso querer resolver, Diego. Aquilo que eu não domino, eu não posso, por simplicidade, querer resolver. Dizem por aí que o Conselho de Medicina no Brasil, ele aprova a eutanásia. Não, o Conselho de Medicina no Brasil, ele não aprova a eutanásia. Ele aprova a ortotanásia, que é a morte não postergada. Ele aprova a ortotanásia. Porque nós temos, dentre o senso comum, chamamos eutanásia como todos os outros. Não, a eutanásia é a antecipação da morte. É uma conduta comissiva. A ortotanásia é uma não postergação do evento morte face a um tratamento totalmente paliativo. Onde trabalha, eu não sei se a Fran trabalha lá, mas onde trabalha a doutora Aline Coelho, onde a Ana Quintana, ela escreve, uma médica de cuidados paliativos, ela escreve um livro fenomenal, Histórias Lindas de Morrer. Aí sim nós permitimos a ortotanásia. E nós temos também a distanásia, que é a postergação da morte através de tratamentos. Então, eutanásia e distanásia, o ordenamento jurídico não permite, pois que ele acredita eutanásia passiva ou eutanásia ativa. Sob o ponto de vista jurídico, nós temos a eutanásia
ativa considerada como instigação ou auxílio ao suicídio, crime doloso contra a vida, inclusive previsto no Código Penal, e, principalmente, temos que lembrar que os médicos, eles não podem praticar crimes omissivos impróprios, previstos no artigo 13 na relação de causalidade, em relação àquelas pessoas que têm o dever de garante. Então, nós temos que conversar sobre, gostei da palavra do Guilherme, do factual, lembrar dos nossos exemplos, em relação a questões morais, a questões éticas, as questões religiosas, nós não podemos deixar morrer as esperanças, mas também temos que trazer para dentro do judiciário uma questão muito prática. Dentre esses 3 tipos, é permitida a ortotanásia em relação à cessação de cuidados paliativos, é proibida a eutanásia, que é aquela questão ativa na morte, é proibida a distanásia, que é a morte postergada. Nós não temos esses permissivos dentro do direito, não. E, embora existam ordenamentos jurídicos que o permitam. Colômbia, Nova Zelândia, Austrália, Espanha, alguns países da África, Ilhas Vitória, e por aí vai. Me faz lembrar, e são 9h37 agora, em 3 minutos, esse é um caso verídico. O Divaldo Franco, o Diego e Guilherme, conta isso em uma palestra que chama Felicidade, de Tadeu Merlin. Tadeu Merlin, um médico, foi chamado, residente, foi chamado em 3 minutinhos, foi chamado para atender um caso de uma mulher sem forças em uma... Ele pode mandar abraço, eu tô agarrado com 3 minutos. Não, eu tô falando assim, Tadeu Merlin foi um médico residente, iniciante, foi chamado para atender um parto difícil em uma comunidade muito pobre de Los Angeles. Quando ele chegou lá, ele percebeu uma mãe extremamente pobre, naqueles cortiços de Los Angeles, pobre mesmo. Esse médico, ele fez essa mãe, depois de vários procedimentos, de aplicação de vários medicamentos, ele conseguiu com que essa mãe desse à luz, nasceu uma criança extremamente debilitada fisicamente, com algumas disfunções, com algumas malformações ósseas, os pés para trás, a outra perna bem menor do que a outra. E naquele momento, aquele médico, face às circunstâncias sociais e econômicas, ele teve aquele insight de, naquele momento, como não tinha testemunho, aplicar um remédio tal que cessasse a vida daquela criança em face daquilo que ela poderia viver. Em determinado momento, a crise de consciência o afastou disso. Passado alguns anos, a neta desse médico, Tadeu Merlin, já muito bem sucedido, passado alguns anos, Diego, isso tem nas revistas científicas, inclusive, a neta desse médico teve uma doença que acometia uma criança a cada 1 milhão. E esse médico tentou, não conseguiu melhoras para essa criança, a ponto dos seus colegas, ela sofrendo excruciantemente, a ponto dos seus colegas chegar e sugerir a ele a aplicação da eutanásia. E esse médico chegou e falou assim, nunca, de jeito nenhum, na minha neta não. E em determinado momento falou, olha, existe um médico voluntário na Colômbia. Existe um médico voluntário na Colômbia que há 20 anos pesquisa um medicamento experimental para essa comorbidade da sua neta. E esse médico, Tadeu Merlin, foi para lá. Chegou lá, ele encontrou o médico descendente italiano, descendente alemão, com o nome de Tadeu Miller. Quando esse médico se levantou da sua mesa, logo na primeira entrevista, ele percebeu que esse médico tinha uma perna maior do que a outra e tinha os pés para trás e falou assim, você está olhando para o meu aleijão? Eu nasci assim, e o meu nome Tadeu é em homenagem ao médico, coincidência ao seu, ao médico que me fez o parto da minha mãe na cidade de Los Angeles e tal. Foi um reencontro extremamente emocionante. É claro que é um casuísmo, mas serve para a gente verificar que nem sempre nós temos em nossas mãos aquilo que pode ocorrer em forças da ciência e aquilo que não está no nosso alcance. Eu tenho essas questões de ordem jurídica, me manifesto sempre conforme Dominique Larry, o dever da ciência é conservar. Nós não podemos fazer proselitismo, não podemos fazer propagandas em relação a questões de antecipação de morte, principalmente em países emergentes. Por favor, principalmente em países emergentes. Nós temos uma cifra absurda. Ela é oculta.
Mas nós temos um índice absurdo de comercialização e de ilícita, óbvio, de órgãos, tá, Diego? Isso é uma realidade, às vezes, não vista, mas, embora não vista, existente. E fazer igual os vereadores, Guilherme, que você lembra muito bem, com a proteção de Deus e do povo de Patinga, tenho dito. Encerra a sessão. Ô, Diego, a Câmara sempre encerra assim, as sessões, né? Mas quando o presidente fala isso, já não tinha ninguém mais com a proteção, não acabar com a proteção, já não tinha acabado. Não, e essa frase está no regimento. Está no regimento. É igual o padre quando não tinha ninguém mais. É igual o padre, quando o padre fala, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Acabou, já tá todo mundo de costa. O senhor recebe, porque já está. Ô, Diego, eu não sei, eu vou assim soltar uma ideia. Acho que solte, vá. Porque assim, a notícia do Hélio é muito legal e ele já foi taxativo. O nosso direito não permite, não permite a eutanásia e ponto final. Até mudança, alguma reforma, o posicionamento é isso. Eu queria, que o Hélio falou, serve para conservar a vida. Eu vou soltar só uma ideia, tá? Eu não tenho uma posição, eu tenho uma posição moral, religiosa também, mas eu vou soltar uma ideia como uma posição jurídica mesmo. Eu trouxe uma notícia falando da liberdade e falei que não é um direito absoluto. Eu vou soltar uma ideia aqui. Eu não sei se a vida é o principal ou é um direito absoluto também. Porque é o seguinte, olha, é perigoso que eu vou falar um pouco, porque é o seguinte, eu disse que não há direito absoluto. O Gilmar Mendes, o nosso ministro lá do Supremo, fala que o único direito absoluto do nosso sistema seria o princípio da dignidade da pessoa humana. E vou falar, que vida é essa que a gente tem que conservar? Qual que é a vida? É a vida apenas um aspecto físico? Porque o Alexi, que o Hélio gosta muito, ele fala da eficácia irradiante dos direitos fundamentais. O que quer dizer? Você garante o direito à educação, mas isso tem que irradiar. Você garante o transporte dessa criança para ser educada? Você garante a alimentação, a merenda? E nós sabemos que tem pessoas que não dão nem merenda. Pessoas que eu falo governantes. Então é o seguinte, não adianta você formalizar o direito à vida ou o direito à educação sem garantir infraestrutura para isso. Sem garantir transporte, sem garantir alimentação, porque a criança vai chegar na escola e não vai aprender. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, usando aí o Alexi falando da eficácia irradiante. Que vida que nós queremos? Porque uma coisa não, todo mundo tem direito a formalizar, mas imaterialmente. Nós estamos dando oportunidade para essa pessoa desenvolver todo o seu potencial. Nós, que eu falo enquanto Estado, enquanto sociedade, enquanto comunidade. E aí depois essa pessoa está nas últimas... ela não tem nem... eu fiquei estarrecido com uma notícia... o pessoal critica muito o SUS, né? Recentemente, os Estados Unidos colocou um paciente na calçada, na rua, vocês podem verificar isso, porque ele não tinha condição de pagar um plano de saúde. Lá não tem SUS. Então, deixou ele lá com aquela roupa de hospital, deixou ele na rua. Um sujeito que decepou num trabalho mexendo com móveis os dedos, ele só tinha dinheiro para pagar um dedo. O médico pediu para ele escolher qual que ia encaixar. Eu tô rindo, mas é trágico. Tem que rir para não chorar mesmo. Mas eu falo o seguinte, até o direito à vida, que o Hélio falou, olha, tem que conservar, mas conservar o quê? Uma vida
miserável. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser rico, etc. Eu não estou nisso, não. Eu sinto uma abertura de divergência aí, hein? Não, mas não é uma ideia. O Guilherme está sendo muito fatalista, velho. Não é uma ideia que eu tô. Eu não estou sendo taxativo, não. Estou jogando a ideia no ar. Não, até que no início começou a ideia. Eu não tenho uma definição jurídica. Isso tem que ser discutido, viu, pessoal? Ele está aprendendo com o Gustavo Lana. O Gustavo Lana fala, amigos, o que é que parceiro? O que é que vocês acham disso? Aí o pau quebra. Aí deixa. Sala de aula, você solta a bomba. Não, mas a realidade que o Hélio trouxe de país subdesenvolvido precisa ser levado em conta também. Então, a minha ideia seria numa sociedade civilizada, vamos dizer assim, de discussão do que seria essa vida, de discussão se a vida ela é... Porque a gente fala do Tiradentes, a gente fala em figuras históricas, Jesus Cristo, etc., que escolheu Sócrates. A mulher de Sócrates chegou lá na cadeia e falou, senhor, você pode fugir, você vai tomar cicuta, pô. O veneno, para fugir a ele, não. Eu prefiro continuar com os meus princípios. Eles são superiores à minha vida. Então, eu estou expondo uma maneira de ver a vida como... Não é um direito absoluto também, e não é qualquer vida. Mas, dito isso, eu concordo com tudo que o Hélio falou, tá? Só para ficou com medinho de abrir divergência. Não, é uma divergência, mas eu estou abrindo ideias. É para a galera pensar e responder para a gente, viu, pessoal? Responder para a gente nos comentários, comentem, e é isso aí. Diego. O Hélio, no início desse assunto, ele me derrubou, cara. Ele deu dois... Eu tomei um nocaute aqui no início, porque ele falou do Rodrigo. Só de lembrar do Rodrigo, meu coração se enche de saudade, um amigo. Rodrigo, gente, um dia eu mostro isso para vocês, tem caminho aqui depois. Ele foi o primeiro nome que eu procurei quando eu assumi a coordenação do curso em outubro de 2021. O Rodrigo de Abreu, para quem nos escuta e não conhece, um cara brilhante, que recentemente deixou esse plano e foi morar ao lado do pai. Cara de muita fé. E o Rodrigo, ele foi professor e parou de dar aula para se dedicar à igreja, para se dedicar à família. Livros infantis. Eu tenho 5 livros infantis de autoria do Rodrigo. O Gui também. Me Faz Falta. São 5 livrinhos que eu tenho. E quando eu assumi a coordenação, eu mandei um áudio para o Rodrigo. O que eu disse foi, Rodrigão, eu sei que você não precisa dar aula, mas a sociedade precisa de você. Os nossos jovens precisam de você, ainda que seja por um breve momento. Você faz diferença na vida das pessoas. E aí, enfim, aí o Hélio já mencionou o Rodrigo, eu já fiquei abatido. E aí ele falou do Schumacher, da esperança que eu tenho de um dia revê-lo. O Schumacher foi meu grande ídolo de infância, eu gosto muito de automobilismo, pilotei kart, disputei campeonatos. E ele teve o Schumacher foi o cara que eu vi que queria ganhar, que eu e meu pai acompanhamos a carreira, e eu acreditem, Hélio e Guilherme, eu e a Franciele deve ter umas 2 semanas, fiquei muito bravo com ela. Aqui em casa, porque ela falou assim, não sei de onde surgiu o assunto Schumacher, a Franciele é da área da saúde, ela falou assim, você sabe que ele não volta, né? Cara, que me deu uma raiva tão grande, que me deu um ódio, que eu fiquei uma semana não, fiquei uns 2 dias com a cara de UNDA, viu? Porque eu falei assim, não fala isso do Schumacher, não, que ele vai voltar. Eu ainda vou vê-lo no paddock da Fórmula 1. Então, logo no início, e aí o Hélio trouxe que a ciência tem que ser ela não pode ser para colocar fim, né? A ciência tem que ser para melhorar a vida. Enfim, é um tema extremamente aberto. E tem um aluno meu, muito bacana, o Yuri. O Yurinho fez uma monografia nesse sentido, falando de ortotanásia, eutanásia e distanásia. E a grande questão que eu penso a ciência ela deve servir para nos auxiliar, para prolongar. A grande questão é prolongar o quê? A nossa dignidade, a nossa vida física, a nossa vida nesse plano, enfim, cada um com a sua fé. É engraçado que cada tema que a gente debate, olha, os 3 temas, nós falamos aqui direito de família e responsabilidade na atuação, daria um seminário. Falamos aqui de vacina e direitos fundamentais, um seminário. Eutanásia, ortotanásia e distanásia, daria um seminário. Então,
Eu acompanho o relator também nesse assunto. Não vou me estender demais, já estamos há quase 1h10 falando, cara. Que legal, adorei o programa de hoje. Foi fenomenal. Não, foi bom. O Diego, tem alguns recadinhos. Antes de terminar aí, nós temos alguns recadinhos. Inclusive, algumas pessoas mandaram mensagem. Eu vou fazer um disclaimer aqui do último episódio. A doutora Ana Laura, que ouve a gente sempre, ela falou assim: ô Guilherme, vocês falaram deficiente e agora é pessoa com deficiência. Então, obrigado, doutora, por nos ouvir. Corrija a gente sempre, continue nos ouvindo. É PCD, pessoa com deficiência. O Lúcio Tavares, proprietário da Lilu Alimentos, um pãozinho especial lá de Belo Horizonte, Diego. Ele nos ouve também. Ele falou assim: olha, eu quero sugerir um tema, quero que vocês falem aí do novo ministro Dino. Olha, obrigado pela indicação. O Dino atuou pela primeira vez recentemente, ele que definiu repercussão geral? Decidindo, de repercussão geral da uberização, talvez seja um assunto futuro. Obrigado, Lúcio Tavares, e todos aqueles que mandam mensagem, comentam. E tem um recado especial, Diego, um recado de sorteio. Verdade. Então, para anunciar para a galera aí de um sorteio. De livro, né, Gui? De livro. Diga lá, vai. Não, nós vamos sortear. E vai ser anunciado no Instagram, etc. Vamos deixar a Sandy fazer essa gestão. A gente até faz uns videozinhos depois. O livro A Revolução dos Bichos, que é um livro muito bacana. E a gente vai sortear para vocês. E a Sandy faz essa gestão toda lá no Instagram. Eu não sou bom marqueteiro de ficar... Anunciei, vai ter um sorteio de livro e pronto, meu nome... Não, para a galera participar, vai ter lá as regras, a nossa diretora vai anunciar as regras no Instagram, pessoal. Nossa diretora! Tá? A nossa diretora. Nossa diretora. Vai anunciar as regras, participem, que o livro todos nós já lemos e é um clássico, é maravilhoso. E curto, a galera quer ler um livro curto, com profundidade... Vamos lá. Gente, peraí, Guilherme, você não vai lembrar. O Diego com certeza lembra que foi aluno dele. Porque eu sou mais novo, pode ser. Nós tínhamos um aluno icônico, que sujeito do bem, de bem, alegre, que era o Joneison Araújo. Nossa senhora, gente bonita. Jojo. O Jojo, acho que ele tá em Portugal. O Jojo... Nossa, irmão do Douglas. E eu conversava muito com o Jojo, e um belo dia... Vou até procurar no Instagram aqui. Pois e fala com ele. Eu cheguei para o Jojo e falei assim: Jonei, se você tem uma perspicácia grande, você tem que ler outras coisas, tem que ler coisas para fora do direito, para além do direito, para você... adquirir maior quantidade de conhecimento generalista e tal, enfim, o Joneison Hélio, tá joia, beleza e tal, isso ali na porta da faculdade. Quando foi na outra aula, os meninos acham na mochila do Joneison, alguma coisa assim, o livro da Bruna Surfistinha, do Escorpião. E o Jojo fala na sala de aula, foi o Hélio que pediu. Foi o Hélio que pediu. Mas aí você precisa de ver. Mas aí também um outro livro excepcional. Né, interessante, abarca outra visão. Que inclusive já é projeto nosso, hein? Nós vamos tocar aqui para frente. Sim. Cara, acho que eu achei o Joneison aqui. Johnny Araújo agora o nome dele. Manda para ele, Diego. Quem sabe a gente tem um televidente, um ouvinte lá em Portugal. Aí nós vamos... Rapaz, eu acho que ele tá morando em Luxemburgo agora, cara. Luxemburgo ainda. Luxemburgo. Professor? É a terra do professor? Ele tá morando em Luxemburgo, parece. Eu achei ele aqui sem querer não, né? Procurando, achei no Facebook. Vou falar para ele assistir esse episódio. Nossa, tem muito tempo. O Joneison é sensacional, cara. Nossa, fenomenal. Joneison Araújo. Mas vamos lá? Vamos para mensagens... Um disclaimer aqui, cara. Eu tô surpreso. Eu não acredito. Acho que a gente tá amadurecendo depois de mais de 40 anos quase.
Nós terminamos um episódio sem o Guilherme fazer uma piadinha de quinta série. Não tô acreditando nisso não, bicho. Mas aqui, ficou na goela, viu? Goela. Ficou na goela. Goela, né? Agarrado na ruela, então. Beleza. Ô, Gui, pode fazer nosso encerramento? Eu quero fazer uma abertura. Com a proteção de Deus e do povo de partida. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio. Acompanhe a gente, divulgue a gente, compartilhe, nos critique, nos ame, mande mensagem, sugestão de tema e participem do sorteio, que vai ser legal. O Hélio deu uma dica muito interessante para você. Eu acho que não é só da área jurídica, não. É para ampliar o mundo, o conhecimento do mundo. Leiam mais, a gente tem lido cada vez menos, seja físico, seja e-book, leiam mais, leiam de tudo e tirem suas próprias conclusões. Momento que tá certo. Pode falar. Fala, peraí. E eu me despeço com um beijo na nuca de todo mundo. Peraí. Minha irmã, ontem, no grupo da família, o meu sobrinho de 5 anos, tá falando, leia, aprendendo a ler ali e tal, papapá. No almoço, chegou para ela e falou assim: mãe, o que significa casalar? Pronto. E a Lívia passou o almoço. Pergunta pro tio Hélio. A Lívia passou o almoço todo dando aula, minha irmã é da área da saúde, dando aula de reprodução animal. Sim, vai, falou de casalar. Queria uma resposta simples. Tal, e pá, conversou, falou assim. Aí veio aquele momento, psicologia infantil deve saber de onde, que essa é uma preocupação, ele tirou essa questão, né? É depois que ela explicou, ele pá. Aí, ô Tatá, o nome dele é Otaviano. Uma vez ela entrou numa loja de tecido com ele, minha irmã é igual eu mesmo, né? Entrou numa loja e perguntaram, mas qual é o nome do neném? Otaviano, mas você chama ele de Otaviano? Ela disse, não. Mas chegou ao final e falou assim, ô Tatá, mas onde você viu isso? Quem falou com você? Ah, não, mamãe, né? É porque eu encontrei, eu ouvi no rádio. Aquilo que você quer para sua casa, você encontra na Casa Lar. Ai, meu Deus. Você quer para sua casa, você encontra na Casa Lar. Eu vi no rádio o carro. Bom, deixa eu tirar que a gente não tá mais em vídeo, não. A gente cometemos a nossa quinta série do dia. Gente, um abraço. Beijo na nuca para todos. Abraço, tchau, valeu, galera.